Então eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Então vamos começar então Atos capítulo 28. Glória a Deus. Atos capítulo 28. Eu vou começar então a ler os 5 primeiros versículos. Logo após os irmãos vamos estar lendo. Paulo, fica com esse microfone aqui, que a gente vai gravar para mandar para o Edu. Aí quem for ler, você dá o microfone. Se ele não funcionar, irmão, só mexe um pouquinho aqui, que ele está com mau contato, ele vai funcionar, tá? Atos capítulo 28 diz assim: uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolhendo-nos todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Vou terminar os 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Aqui nós vemos então, irmãos, que Paulo está com alguns presos, creio que foi isso que vocês leram, né? Que eles estavam sendo transferidos para uma outra prisão, no caso, esses presos, e Paulo teria um julgamento aonde ele havia pedido para ser julgado. E no meio desta trajetória houve então uma grande tempestade, na qual Deus revelou para Paulo que ninguém ia sofrer dano algum. Mas quando ele sai dessa situação e se encontra ali com os bárbaros, nós lemos aqui, que começa a leitura, que uma cobra, uma víbora, estava correndo do calor, estava correndo do fogo, grudou na mão de Paulo. Quantos já leram esse texto aqui e lembra disso? Lembra? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas descendo agora no meu coração, quantas pessoas tinham ali? 200 e poucas pessoas. E a cobra foi prender logo na mão de Paulo. Aqui eu vejo, na verdade, irmãos, não uma coincidência, né, mas algo que Deus queria que acontecesse. Porque quando os bárbaros que ali estavam, os nativos daquele lugar estavam, quando viu a cobra presa, primeiro, eles sabiam que tipo de cobra era aquela, porque eles eram daquela região, e eles sabiam se a cobra era venenosa ou não, só no olhar da cobra. Quando nós olhamos uma cobra cascavel, quem conhece uma cascavel? Você conhece? Não vai pensar na sogra não, irmãos. Cobra cascavel, tá? Bota pra cá. O que é cobra cascavel? Qual é o diferencial da cobra cascavel? Ela tem um guizo que ela avisa que ela está ali. Ela tem um guizo. Cobra coral, quem conhece a cobra coral? Ninguém conhece? Aquela vermelhinha de várias cores, né? Vermelhinha, branquinha, amarelinha, depende. Ela é cheia de cores, né? Então, a jararaca. Então, a gente bate o olho, a gente sabe que cobra que é quando nós conhecemos, né? Mas essas pessoas sabiam que aquela cobra era venenosa. E quando eles viram que grudou na mão de Paulo, o que eles disseram? Olha, esse homem aí deve... já falaram até o pecado. Assassino, homicida, né? Falaram assim, na minha tradução aqui está escrito assassino, mas na tua talvez pode estar homicida, né?
esse homem aí com certeza é assassino, porque ele escapou da justiça, mas chegou aqui, a cobra picou e com certeza ele vai morrer. Vamos imaginar a cena? A cobra pendurada na mão de Paulo, e agora 250 homens, mais os nativos olhando para ele, esperando que ele caísse e ficavam olhando. Viraram telespectadores olhando para Paulo. A cena agora era Paulo, mas passou 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, não sei quanto tempo, e ele não caiu. Depois que ele não tombou, as pessoas que estavam ali, peraí, não é assassino mais, mudou o pensamento. O que ele era agora? Um Deus via. Trazendo para a nossa vida isso, só não está para pensar, mas vamos trazer isso para a nossa vida. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil na nossa vida, né? Uma situação complicada, perrenha, mas você está certinho com Deus, mas esse negócio travou. Aí muitos, até mesmo da igreja, olham, está na prova, está em pecado, certeza. É a cobra pendurada no nosso dedo. Lá, está dando tudo errado na vida lá do Eduardo. E o motoqueiro bateu atrás do carro dele, está com pecado escondido, né? E a cobrinha, né? Com certeza vai morrer, o ministério dele vai acabar. Aí passa 1 dia, 2 dias, 1 mês, né? Passa 1 ano, o Eduardo está firme, né? O pastor está firme. Aí eles falam assim, não, é homem de Deus mesmo, né? Porque acontece algumas situações da nossa vida, nós precisamos entender isso, só que a gente é tão frágil, né? A gente é tão limitado. Às vezes acontece algumas situações da nossa vida que é Deus querendo que aconteça. Mas por que eu? Lá tinha mais de 250 pessoas, tinha que ser Paulo, então não questione, muitas vezes é a gente que tem que passar. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. E com certeza, irmão, Paulo aqui, não sei se o texto vai dizer, não lembro, eu já li, né? Mas faz tempo que eu li esse texto aqui, eu não lembro o que Paulo vai dizer nesse texto aqui, quando ele vai ser chamado de Deus. Mas na maioria das vezes que chamam Paulo de Deus, ele dá lapada nas pessoas. Quando ele estava entrando em Roma, lá chamaram ele de Deus, Júpiter, ele falou, não rapaz, não sou Deus não, eu sou homem como vocês. O Deus que eu sirvo é aquele lugar vago que está lá, que não tem nome nenhum, é aquele que eu sirvo, é o Deus invisível, porque eles tinham lá, né? Um lugar para o Deus invisível, o Deus na qual eles não e era aquele Deus que era o verdadeiro, o Deus na qual nós não vemos, mas é o Deus na qual nós sentimos, irmãos. Nós não vemos Deus. Algumas vezes Deus pode dar alguma experiência para alguém, claro que pode, se revelar para alguém, claro que pode, mas na maioria das vezes Deus não aparece, porque o nosso Deus não vive de aparência, Ele vive dentro de nós. Aquele altar invisível lá, que eles olhavam, era aquele Deus que eles serviam, né? Esse altar não somos nós, é verdade? Somos nós. Só que aquele altar do Deus invisível lá naquela época era o menos idolatrado, porque eles não viam nada. Eu acho que ali não tinha sacrifício nenhum. Agora os outros que tinham aparência, aqueles deuses lá de pedra, tinham um monte de sacrifício. Não é assim? Mas hoje quem é o altar de Deus? Somos nós. Então não vamos questionar, simplesmente colocar na mão de Deus. É claro que muitas vezes nós vamos chorar, nós vamos, irmão, porque na hora que a cobra pega na nossa mão, dói. Não dói? Né? Pastor, é uma picadinha igual irmão, não dói a picada. Olha o que Deus está falando aqui, Eduardo. Não é a picada que dói, porque a picada de uma cobra deve ser igual uma injeção, 2 injeções enfiando em você ali. Mas o que é que dói? É o veneno. É o veneno que dói. Não é a picada. Então, é a mesma coisa nas nossas vidas. Não é a prova que dói. Às vezes é o que estão falando de nós. É o veneno. Mas vamos aguentar firme e deixar Deus trabalhar. Que muitas pessoas vão olhar para você e falar assim, não, é a mulher de Deus, é o homem de Deus, e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Vamos continuar a leitura. Quem for ler, pega o microfone. Perto daquele lugar
havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria. O pastor deu o Já, é o 7, já, pode ir. Eu terminei ali. Ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Irmãos, como que Deus age de uma forma linda, né? E muitas vezes nós falhamos. Eu falo nós, irmãos, mas eu começo pela minha vida. Muitas vezes nós falhamos por uma simples frase: não saber esperar. Porque aqui a gente vê, na verdade, a gente vê Deus conduzindo toda essa viagem. É Deus que coloca a tempestade, não é? É Deus que usa Paulo para dizer que não vai acontecer nada. É Deus que faz com que nenhum preso fuja, porque eles se preocuparam, na outra leitura que vocês fizeram, eu creio, eles se preocuparam, né? Queriam até matar os presos, porque senão estavam com medo de fugir. E Deus que usou Paulo para falar assim: não matem ninguém, estamos todos aqui. Na outra leitura eu creio que vocês leram isso. É Deus que usa a cobra para sair do calor e prender na mão de Paulo. É Deus que faz com que Paulo não morre, porque a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpente, e bebendo alguma coisa mortífera não. Ali ele não bebeu, mas o veneno entrou dentro dele e não aconteceu. É Deus conduzindo tudo isso. É Deus que leva eles para a casa de Públio. E é muita coincidência demais Paulo chegar lá e Públio está doente. E eu acredito que Paulo, irmão, não aguentava ver ninguém doente. Sabe aquele recém-convertido? Vê doente, já orar, Deus vai curar, né? Uma vez eu era recém-convertido, Marcos, uma pessoa morreu, foi lá no caixão para ressuscitar, para orar para ele para ressuscitar. Eu, Gustavo, hoje ele está aqui, um dia ele conta a história para vocês. Recém-convertido. E Deus pode ressuscitar? Você não está nem aí com vergonha, se os outros vão falar, deixa que fala. Mas pelo menos nós fomos e oramos. Paulo, ele não perdeu a oportunidade, já orou, já Públio já ficou bom, curado. Aí depois que Públio fica curado, irmão, da cobra eu acredito que a notícia já espalhou. Antes de Paulo chegar lá na casa de Públio, a notícia já tinha chegado lá, o homem lá foi picado com a cobra, não morreu, traz ele pra cá. Já recebeu um homem bem aqui na casa dele. Aí ele chega lá e ele abençoa o Públio. Aí de repente a notícia já espalha lá. Esse cara sabia do quê? Tem um homem de Deus lá, rapaz, ele orou e Públio foi curar. Então nós vamos levar. Foi um monte de doente atrás de Paulo, não foi? E todos foram curados no nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento aqui, Paulo já não estava mais pregando um Deus invisível. Paulo estava pregando um Deus que tinha nome. Aqui, quem estava sendo conhecido agora era Jesus Cristo de Nazaré, a quem as pessoas perseguiram e mataram. E Paulo estava pregando Jesus. E em nome de Jesus, daqueles que foi morto, que mataram, ele estava vivo. Por que ele estava vivo? Porque ele estava curando, irmãos. E ali começou então a se espalhar, né? O status de Paulo ficou cheio de visualização, irmãos, aqui nesse momento aqui, tá? Então é coisa linda. Vamos continuar a leitura? Pastor, só para esclarecer aqui, na casa lá quem estava doente era o pai de Públio. Ah, tá, desculpa. Ele estava enfermo, daí Paulo curou ele. Amém. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Então, o pai de Públio, é verdade, o pai de Públio que estava doente.
Paulo foi visitá-lo, tá, então com certeza ele foi convidado, né? Porque eu acredito que já ficaram sabendo do milagre lá atrás. Amém? Vamos ler? E 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio. E soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo lhe permitiu morar por conta própria, com o soldado que o guardava. Glória a Deus. Então assim, aqui eles continuam a sua viagem até chegar no seu destino, né? Mas para fechar essa parte aí, que é interessante, que na leitura de Paulo, que Paulo fez ali, depois que eles ficaram ali, né, orou pelo pai de Públio, a palavra do Senhor diz que eles trouxeram tudo o que eles precisavam, né? Eles tinham perdido tudo, mas depois desses acontecimentos aqui, você percebe uma coisa aqui que... Você viu Paulo pedindo oferta por milagre aqui? Ele pediu oferta. Não, eu vou curar, faz uma fila aí que eu vou curar, só que eu só vou orar para quem dá tal valor. Fez isso? Não. Fez, irmão. Ele não fez. Simplesmente a fila, imagina, irmão, aqui eu acho que a ilha inteira estava ali. A ilha inteira estava ali, né? Os enfermos estavam ali, é verdade? E ele começou a orar por todos. E a Bíblia diz que ali ficou durante quanto? 3 meses, não foi isso? Não foi 3 meses? 3, irmão, ali era um lugar de passagem. Não era para ficar 3 meses ali. Mas Deus permitiu que ele ficasse 3 meses. Ficou 3 meses fazendo o que ali? A obra de Deus, curando, evangelizando. Irmão, quantas almas nesse lugar deve ter ganhado para Cristo? Hã? Imagine isso. E ele não cobrou nada. Simplesmente fez a obra de graça. Só que é algo recíproco quando você faz a obra de Deus. É difícil? É. Mas é recíproco, irmão. Ele não pediu, mas a Bíblia fala que eles deram de bom grado para ele tudo o que ele precisava. Paulo nunca cobrou. Paulo nunca fez isso. Mas eles de bom grado vieram até aqui. Tudo que vocês precisam está aqui. E interessante, tudo que vocês precisam. Eles não deram tudo que Paulo precisava, mas tudo que todos eles precisavam. As pessoas que estavam com Paulo foram abençoadas porque tinha um homem de Deus naquele lugar. Sim ou não? Sim, irmãos. Né? Então eles terminam onde o André leu. Eles terminam então esta viagem, eles chegando. E o interessante é que Paulo tinha tanta moral, que quando Paulo chega um preso, irmão, eu acho que aqui que foi inventado a prisão a domicílio. Não foi aqui? Foi aqui, irmão. Vocês falaram que foi inventado aqui por esse tempo, agora é mentira, foi aqui. Porque Paulo estava preso na sua própria casa, enquanto os outros estavam lá fechadão. Mas ele veio para cá, na sua própria casa, ficou preso a domicílio, para a glória de Deus. Vamos continuar? E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e, junto eles, lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver nem crime algum de morte.
Mas, opondo-se aos judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Glória a Deus. Quer comentar alguma coisa, Eduardo? Não? Aqui a gente vê Paulo relatando, né, o ódio na qual os judeus estavam com a vida dele, né? E ele apelou para César, por mais que ele era inocente, Isso antes deles. Isso lá em Jerusalém, né? Lá no primeiro julgamento de lá, quando aquele povo lá pegou ele e levou até o governador, então ele apela para César. Mas se ele não, aí o governador fala: se você não tivesse apelado para César, ele teria sido solto, né? Houve esse comentário lá atrás. Mas eu volto a dizer, essa viagem de Paulo já estava marcada. Sabe, eu não sei se vocês sabem, eu creio que sim, toda pessoa idosa, terceira idade, mais bonito falar, né? Terceira idade, ela tem o direito de viajar, né? Em todo o território nacional. Pode, não estadual, mas nacional pode, de graça. Quem sabia disso? Sabia? Tem. Por exemplo, a minha tia, se ela quiser ir para Mato Grosso, ela marca uma viagem lá na rodoviária, a passagem é gratuita, só não dentro do estado. Agora, fora do estado, ela pode ir para São Paulo, Mato Grosso, Piauí. Pode ir de avião também? Eu acho que também pode, né? Mas eu tenho certeza, eu não tenho certeza, mas de ônibus eu tenho certeza que pode, porque é uma lei. É uma lei, tá? Então, quando a minha tia quer viajar para Mato Grosso para casa dos parentes nossos, a gente tem lá, ela marca com antecedência e vai. E alguém aqui marcou essa viagem, Paulo? Não marcou? Marcou. Quem que marcou? Deus. Deus, irmão. Porque Deus queria que ele fizesse esse trajeto, que ele tinha que chegar em Roma. E Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que quando nós fazemos uma viagem, nós fazemos, mas nós queremos atingir o objetivo, o nosso ponto de chegada, sim ou não? Mas Deus, ele é tremendo, que ele atinge o objetivo dele no caminho. Ele vai, conforme a pessoa vai viajando, Deus vai em todo momento atingindo um objetivo, irmão. Para Paulo era chegar em Roma, para Deus era passar por aquele mar, evangelizar dentro do barco, sabe? É assim que Deus faz. Às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito, mas o nosso Deus é um Deus que não perde oportunidades. E não perde viagem também. Esse é o Deus que nós servimos, né? Deus está sempre nos surpreendendo. Amém? Vamos continuar a leitura? E havendo eles... Opa! Só mexer na bateria aí, Bia. E havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo a Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados.
Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus tendo entre si grande contenda. Pode terminar de ler, só falta 2 versículos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, a palavra de Deus é tremenda, né? Aqui nós lemos, primeiro, vou tentar passar tudo aquilo que enquanto a Bia leu, veio aqui no meu coração. Primeiro, né? Aqui nós vemos Paulo, ele falando de um coração endurecido, de pessoas que estavam com o coração duro. E o pior cego, e também com as vistas fechadas. E o pior cego é aquele que não quer enxergar, irmão. Tem pessoas que são tão céticas que o milagre está ali na frente dele, entende? E ele não quer aceitar, porque além dele não querer enxergar, mas ele está tão cego porque o coração dele está duro, entende? Então, se eu fecho meu coração, por mais que eu estou vendo, eu não enxergo. Você conseguiu entender isso ou não? Por mais que eu estou vendo, se eu fecho meu coração, eu não enxergo. Então, aqui ele está falando, o coração endurecido, as pessoas não estão enxergando. Eu entendo que o pior cego é aquele que realmente fecha o coração para não enxergar, não quer enxergar. E aqui nós entendemos que também existe isso. Hoje existe? Existe. Pessoas presas nas suas próprias convicções, pessoas presas naquilo que aprendeu lá nas suas próprias religiões. Irmão, eu era de uma outra religião, por mais que eu não tenho isso que nós estamos vivendo aqui como religião. Você tem? Eu não sirvo uma religião. Eu não sirvo a placa de uma igreja. Eu não sirvo. Eu sirvo a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é verdade. Se bem verdade que essa denominação na qual nós estamos procura, não somos perfeitos. Por que essa denominação não é perfeita? Quem pode me responder? Porque é feita por pessoas. Mas pessoas que procuram ser sinceras e verdadeiras e procuram a passar o que está na palavra. Às vezes nós tropeçamos quando a cura foi do pai, nós falamos que foi público que foi curado, mas foi um deslize, não foi uma coisa, entendeu? Embora que isso não vai trazer mal algum, não. Entende? Agora tem pessoas que distorcem, né, religiões, aí eu vou falar religião, que distorce a palavra para um propósito, para o engano, e todo engano tem um fim. Se existe engano, é para um fim. Por que Satanás engana as pessoas? Para levar para o inferno. Não é isso? Por que um homem que se diz de Deus engana as pessoas? Para juntar tesouro na terra. Não tem outro fim, irmão? Tem? Não tem. Porque o que uma pessoa usa a palavra de Deus com engano é porque ela quer algo próprio. E aqui nós vemos aqui, terminando, que Paulo, ele estava ali e ele recebia, o que ele recebia? Mas tem uma palavrinha que fez toda a diferença. Não, tem toda a diferença. Receber as pessoas, muitos aí de religião recebem também, mas tem uma palavrinha aí que fez toda a diferença. Paulo recebia antes das pessoas. Intrepidez? Não. Pregar o reino de Deus? Não. Recebia todas as pessoas. Todas as pessoas. Ô pastor Edmar, eu posso falar com o senhor? Quem está falando? Aqui é o empresário falando de tal. Claro que pode. Vem aqui em casa agora. Ô pastor Edmar, posso falar? Quem está falando? Aqui é a Mariazinha do Jardim da Liberdade da favela. Não, agora não tem hora não. Tem pessoas que fazem isso? Tem. Acepção de pessoas. E Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas.
Jesus, ele era também para todos. Eu não vi Paulo marcando e ajeitando horário aqui. Ele simplesmente recebia todas as pessoas. Os religiosos ali, nesse exemplo, seriam os judeus, porque os judeus não queriam que Paulo ajudasse os gentios. Você viu que quando Paulo vem falar que ele vem trazer o reino de Deus para todos, até para a salvação para os gentios, os judeus já não gostavam, não queriam. Já virava a cara para Paulo, falava, não, a salvação é só para nós. Ali, representa os religiosos também. E o interessante, dentro disso que você está falando, que exatamente as pessoas, acepção de pessoas. E Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas. Jesus, ele era também para todos. Eu não vi Paulo marcando e ajeitando horário aqui. Ele simplesmente recebia todas as pessoas. Os religiosos ali, nesse exemplo, seriam os judeus, porque os judeus não queriam que Paulo ajudasse os gentios. Você viu que quando Paulo vem falar que ele vem trazer o reino de Deus para todos, até para a salvação para os gentios, os judeus já não gostavam, não queriam. Já virava a cara para Paulo, falava, não, a salvação é só para nós. Ali, representa os religiosos também. E o interessante, dentro disso que você está falando, que exatamente as pessoas que estavam com o coração duro, com o coração duro, eram os que achavam que estavam salvos. Os que achavam que era o bambambam, eram eles que estavam com o coração fechado, preso na própria convicção. E isso nós temos que trazer para a nossa vida, irmãos. Entende? Não somos melhor do que ninguém, não somos maiores do que ninguém, mas nós entendemos que nós vivemos pela fé e louvamos a Deus porque a graça de Deus nos basta e a misericórdia dele dura para sempre. Quando a gente entende esse princípio, que tudo isso, a gente entendendo tudo isso, vai gerar em nós algo chamado humildade, irmãos. Você não vê os judeus humildes aqui. A própria palavra fariseu, quando alguém até brinca hoje, aquele lá é fariseu. Por quê? Porque é falso. Hoje as pessoas usam esse termo fariseu, que era um termo religioso importante da época. Não era qualquer um que podia ser fariseu. Era? Não, irmão. Hoje as pessoas brincam, olha lá o fariseu. Fariseu significa hoje hipócrita. Fala, mas não vive. Entende? Olha o que transformou isso, porque fecharam o coração, falavam, mas não viviam o que pregavam. Que nós possamos falar, irmãos, mas procurar viver o que pregamos. Vamos cometer erros? Vamos. Mas erros acidentais, ou porque não deu mesmo para se livrar daquele problema, mas nós temos a oportunidade para resolver o problema, resolver os erros que nós cometemos acidentalmente. Isso é ser cristão. E sempre quando vivermos dessa forma, você pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus vai direcionar o nosso caminho. Porque aqui nós vemos, é claro, que é Deus que faz todas as coisas, mas a gente vê aqui o Espírito Santo guiando toda a trajetória de Paulo. E muitas vezes ele queria ir para um lugar, mas o Espírito, não era assim? O Espírito de Deus mudava a direção dele. Porque Paulo também não era todo o tempo guiado pelo Espírito Santo. Não. Todo o tempo direcionado. Não. Tinha momento que ele tinha as suas próprias decisões a ser tomadas e tomava uma decisão errada. Vou por aqui. Não, por aí não, pai, está errado. Vai para outro caminho. Aí ele ouvia, era sensível à voz do Espírito Santo e pegava o caminho que Deus quer. Muitas vezes, trazendo isso para a nossa vida, acontece. Ainda mais nós que não ora nem, sei lá quanto, 1/10 que Paulo orava. Ele orava demais. E às vezes já pegava um caminho meio errado. Imagina nós. Que nós possamos ter sensibilidade ou buscar essa sensibilidade para que quando formos tomar uma decisão errada, o Espírito Santo fale assim, não, por aí não. É por aqui, meu filho. Nós precisamos disso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pega o microfone, Eduardo. Passa lá para ele, DF, por favor. Eu achei forte ali também, agora estou pensando na questão
serpente ela picar a mão dele, porque o natural ali seria a pessoa se desesperar com essa situação, né? Imagina a cobra morder a tua mão. E o texto bíblico ali não diz que Paulo ficou nervoso, ficou aflito ou ficou desesperado. Ficou balançando a serpente. É o que eu vejo também. O máximo que ele fez foi balançar a mão. Depois ele balança ali no fogo ali, e o pessoal todo impactado, pensando, não, vai morrer, né? Só que eu trago esse exemplo para o nosso dia a dia, porque quando a gente tem alguma prova, alguma tribulação, a gente já se desespera muitas vezes. E apesar daquela situação ser uma situação que o natural seria se desesperar, uma cobra mordeu a tua mão, né? Ele não, ficou tranquilo. Confiança que ele tinha em Deus. E tanto é que ele vivia, a visão dele era para fazer a vontade do Senhor Jesus, para anunciar a palavra. Então, se fosse para ele morrer ali, para ele seria lucro, como ele dizia. Então, independente da circunstância, ele mantinha calma, confiante e deixava tudo nas mãos de Deus. Então, eu pego isso assim para nós. Se a gente tentar, quando tiver uma situação complicada, por mais que a gente olhe com os olhos naturais, e a tendência nossa é se desesperar, que a gente venha ter confiança em Deus. Confiar que o Senhor vai nos livrar, que nada vai nos acontecer e que a gente vai passar. Mas sabe uma coisa? Sabe por que nós nos desesperamos, Eduardo? Porque o nosso lado humano terra, está falando mais alto. Se você está num nível de oração mais forte com Deus, monte, indo para monte, orando, jejuando no mínimo uma vez por semana, orando aí no mínimo meia hora por dia, irmão, quando viu uma dificuldade dessa, sabe o que você vai fazer? Balançar a mão. Você vai fazer assim, ó. Literalmente, confia em Deus, entende? Porque o teu lado espiritual está forte, né? E esse lado nosso, tanto o lado espiritual como o lado carnal, os dois lados, sempre vai interferir no nosso psicológico, ou para o bem ou para o mal. E o que gera mesmo a vida de uma pessoa é o psicológico, irmãos. Se o seu psicológico estiver abalado, abatido, irmão, por que uma pessoa entra em depressão? Não existe lado natural da coisa? Psicológico, começa a vir aquela tristeza, aquela coisa profunda. É claro que Satanás ele vai agir onde? Vai agir na tua mente, né? Ele vai tentar tocar no teu psicológico, colocando coisas ruins, e aquilo vai, sabe que você está mal espiritualmente, você vai aceitando aquilo, quando você mesmo está em depressão. Agora, quando você está bem, firme na oração, bem, lendo a palavra, jejuando, Satanás pode vir, o problema pode vir, sabe? O seu espírito vai estar trabalhando no teu psicológico, entende? Por isso que a Bíblia fala que existe uma luta entre o espírito e a carne, né? O espírito e a carne. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, estou pregando aqui não só para vocês, principalmente para mim, nós possamos, então, sempre fortalecer o nosso espírito, para que quando o problema vir, nós balançar a mão, porque o problema vai cair por terra. Não sei se aquela serpente caiu no chão ou caiu no fogo, né? Mas para terminar, fazer uma brincadeira aqui, para a gente terminar, já acabamos o texto aqui, né? Talvez quando a serpente, voltando para a serpente, vai ficar frisada a serpente hoje. Quando a serpente grudou na mão, porque Paulo tinha falado o quê? Uma das frases dele foi que a morte para ele era lucro. Não sei se ele já tinha falado aqui, porque eu não lembro o texto que ele fala, mas se não me engano é mais para frente que ele fala um pouquinho aqui, não lembro. Mas talvez se ele já tivesse falado, conjecturando, a serpente mordeu. Todo mundo falou assim, é assassino, vai morrer. Talvez ele olhou assim, chegou a hora. E se alegrou. Enquanto os outros estavam tristes, ele estava se alegrando. Estou indo para a glória. Que maravilha. Ele sabia para onde ia, irmão. Sim ou não? Mas passou talvez 20 minutos e nada aconteceu. Talvez ele olhou e falou assim, não foi dessa vez. Vamos continuar fazendo a obra, né? Glória a Deus por isso. E que nós possamos entender que o nosso lucro não está na terra. Nosso lucro está lá com Jesus.
E Ele está guardando coisas lindas e maravilhosas para nós. Mas primeiro nós precisamos nos fortalecer aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Glória a Deus. O André está muito quietinho hoje, né? Na escola dominical ele fala tanto e a gente fala tanto também. Agora é a tua oportunidade, André. Não, tá satisfeito. Tranquilo? Marcos, alguma dúvida? Certinho? Bia? Paulo? Queria saber Se bem que você falou, Paulo, aqui o texto inteiro foi você narrando aqui. Paulo. Tô brincando, pai. Queria saber qual vai ser o próximo estudo, cara. Apocalipse. Porque nós estamos estudando Apocalipse aqui, uma apostila, que são 3 sábados, né? Só que a gente vai continuar a leitura também de Apocalipse na terça-feira. Aí a gente aproveita a leitura de Apocalipse aqui, na terça, com o estudo de sábado. Você veio, Eduardo? Você não veio, né? Não. Você perdeu, porque estava bom, né, Paulo? Benção. Estava uma benção, graças a Deus por isso. Tá bom? Então vamos orar, agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por este momento da leitura da Tua Palavra, meu Senhor. Que tudo aquilo, meu Pai, que foi, Senhor, lido aqui, ensinado, revelado pelo Teu Espírito Santo, nós possamos pôr em prática em nossa vida, meu Deus. Que nós possamos, ó Deus, no dia da manhã, lembrar, Senhor, da glória de tudo aquilo que nós aprendemos e não nos abater, meu Pai, com aquilo que vem sobre a nossa vida. Que quando a tempestade, meu Pai, do mundo vier sobre a nossa vida, nós possamos, ó Pai, entender que o Espírito Santo, assim como estava com Paulo naquele navio, Senhor, que estava para ser Pai, afundado ali, Senhor Pai. Deus, que nós possamos entender também, ó Pai, que ainda que, meu Pai, o nosso barco afunde, mas o Senhor vai nos sustentar, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Que nós possamos entender, meu Pai, que ainda, meu Deus, que a provação, Senhor, simbolizando aquela serpente que picou o Teu Filho, que nós possamos entender que ainda, Pai, nós somos pegos de surpresa por uma prova. Que nós possamos entender, meu Pai, que o Senhor vai nos dar o livramento, que o Senhor vai nos dar o escape e o Teu nome vai ser glorificado. Deus, nós oramos, ó Pai, e pedimos ao Senhor que nós possamos orar mais, que nós possamos ler mais a Tua Palavra, que nós possamos viver a Tua Palavra, para que nós possamos fortalecer o nosso espírito e mortificar a nossa carne. Foi isso, meu Pai da glória, que nós guardamos no nosso coração e que nós possamos entender que o nosso coração não pode ser fechado para o Senhor, para que os nossos olhos possam estar abertos, ó Pai, para ter revelações do céu e que possamos ser um instrumento nas Tuas mãos e que na nossa trajetória, por onde nós passarmos, ó Pai, Deus querido, a Sua obra venha a ser feita e o Seu nome venha a ser glorificado. Que nós não venhamos perder a oportunidade de pregar a Tua Palavra, para que o Seu nome venha a ser glorificado. Nós repreendemos contra a vida, meu Pai, dos nossos irmãos, contra a minha vida, contra a nossa família, todo levante do diabo, todo levante do maligno, que quer afetar o nosso psicológico, que quer afetar o nosso emocional, em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda tristeza, angústia, depressão, sai no nome de Jesus Cristo agora. Nós oramos também pela vida do Gustavo, que perdeu a sua irmã, ó Deus, consola ele, consola a família dele. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, e a igreja diga amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reine nas nossas vidas, e nós dizemos amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.